Felicidade no Lar, do livro O Mestre dos Mestres, lição Felicidade no Lar, páginas 103 a 105, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, editora Fonte Viva. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus capítulo 13, versículo 4. A importância da família, a importância do lar, já vem encantado em verso e prosa de uma vez ao longo dos séculos e até mesmo dos milênios. Paulo lembra aos hebreus a oportunidade e a importância de mantermos o matrimônio sem máculas, termos um leito saudável, onde as pessoas saibam vivenciar o sentimento de amor e de cumplicidade com respeito mútuo. Portanto, sem mácula, sem mágoas e sem nada que possa ferir o sentimento e a suscetibilidade do outro. Porque todos nós precisamos trabalhar na edificação do bem, na construção de um mundo melhor para todos nós. Os alicerces de uma sociedade elevada estão nos lares bem formados. A espiritualização mais rápida da humanidade depende dos pequenos agrupamentos familiares, pois aí residem as células que compõem o grande complexo da humanidade. Se não houver harmonia nessas divisões minúsculas, não procuremos paz na humanidade, que não a encontraremos. O tamanho da sabedoria dessas informações. Precisamos compreender que precisamos cativar dentro dos lares o máximo de sentimento de amor e de paz. Um máximo de um sentimento elevado que nos faz refletir na grandeza de Deus, na importância da prática do Evangelho e, principalmente, no sentimento de elevação perante o Pai. Todos nós que estamos aqui na Terra caminhando, precisamos aprender que o nosso processo evolutivo estará sempre imantado por esse amor da família, pelo sentimento familiar. Se nosso ambiente familiar, os sentimentos ficam tolhidos, evita-se determinadas valorizações uns dos outros, de respeitos uns pelos outros, como ficará a nossa sociedade? Precisamos, pois, compreender e entender a importância de praticarmos o amor e a paz dentro dos nossos lares. A importância de trabalharmos para o bem dos nossos lares, principalmente fortalecendo o sentimento de caridade, de compaixão, de solidariedade, de entendimentos mútuos, para que a gente possa então construir, com base no amanhã repleto de esperanças, um mundo melhor. E para a gente entender melhor a importância da paz dentro dos lares, Miramês nos lembra que sem a paz no lar, como encontraremos a paz na humanidade? E aí nós temos que pensar em como fomentar a paz em todos os lares. Como trabalharmos para que todos os lares possam viver em paz. Porque somente assim, com este sentimento fortalecido, que o mundo será melhor. Jesus dá, sabiamente, início à divulgação da verdade na casa de Pedro, primeira escola entre quatro paredes. As fulgurações da Boa Nova tiveram começo na singela residência de Simão, onde os discípulos se reuniram com Cristo. Ali, relata-nos Nélio Núcio no livro Jesus no Lar, que Jesus, reunido na casa de Simão Pedro, começam então a conversar, e quando ele viu que o assunto já não ia ficar muito bom, ele começa então a conversar sobre o Evangelho, trazendo à tona a palavra de Deus para que todos pudessem refletir. E ali ele faz a primeira explanação do Evangelho no lar, acendendo as luzes do bem dentro de um lar, mostrando-nos a importância de cultivarmos esse sentimento elevado, mostrando-nos a importância de criarmos dentro de nossos corações, em nossos lares, as bases fortalecidas para um amanhã, as bases que nos fortalecerá na edificação do bem e da verdadeira fraternidade que deve existir em nossos corações.
E somente construindo esse bem, somente construindo as bases dessa fortaleza íntima dentro do nosso lar, é que nós teremos mais paz. Um lar sem paz é uma pessoa com vários problemas, filhos com vários problemas. Vamos procurar cultivar o diálogo, cultivar o evangelho. Sabemos que existem vários obstáculos, várias situações adversas, mas o esforço de cada dia termos menos atrito, cada dia termos menos situações adversas, nós estaremos construindo uma base mais fortalecida para todos nós amanhã. E fazendo assim, obviamente, todos seremos mais felizes, todos estaremos edificando e construindo um mundo melhor. O Mestre veio ajudar os homens a edificarem o reino de Deus nos corações, para que esses atingissem os lares e daí a sociedade e todo o rebanho da terra. Magnífica essa expressão. Edificar o reino de Deus nos corações dos homens. Portanto, nós temos que nos empenhar em colocar esse evangelho dentro dos nossos lares, para que todos nós sejamos contagiados com a boa nova, iluminados com esses ensinamentos sagrados. E à medida que os lares se iluminam, a sociedade e todo o rebanho divino da terra torna-se iluminado pelo evangelho. Passamos então a tomar atitudes que nos conduzem ao Pai. Passamos então a tomar atitudes que nos fortalecem e edificam em nossos corações as bases sagradas para a edificação do verdadeiro amor entre todos nós. Porque um lar evangelizado, um lar conscientizado para o bem, um lar iluminado para as luzes da razão superior, torna-se um grande fulcro de irradiação do bem para o bairro. E se todos os lares do bairro entrarem nessa vibração de amor, contagia-se outros bairros, até a cidade inteira, o estado inteiro, o país inteiro. É importante que todos nós tomemos a consciência de iniciar, tomemos a consciência de dar os primeiros passos, para que esse bem seja sempre crescente, iluminando nossos corações, abençoando nossas mentes. Para formar um lar, é necessário que duas pessoas se entendem, que já haja sintonia de ideais entre os dois candidatos ao progresso. Sabemos, todavia, que a lei do karma aproveita a oportunidade de um lar para os mais urgentes reajustes. Ao falarmos em reajuste nos lares, às vezes nos assustamos, porque é o momento de repararmos as nossas arestas, cicatrizar feridas que criamos em outras vidas, criar oportunidades de outros espíritos que muitas das vezes nós os prejudicamos, ou eles nos prejudicaram, e virão para os nossos lares para o reajuste perante as leis de amor. Porque perante nossos filhos, os filhos, entre os filhos e os pais, tende a existir um sentimento de amor recíproco, ou no mínimo de proteção recíproca, para começar a germinar o sentimento de amor cristão. Por isso, os lares, nas bases da sintonia de um determinado ideal que começa a acender essa chama, para ali começar a acender essa chama, expandi-la em amor e em paz. Ao fazer com que essa chama se expanda em amor e paz, nós começamos a caminhar. Nós começamos a desabrochar nossos entendimentos para novos valores, cada vez mais fortes do bem, cada vez mais fortes da força de fazer o bem, de sabermos auxiliar, de sabermos trabalhar por uma causa comum, ajudando sempre os necessitados. Porque nós também somos necessitados da luz divina e temos a oportunidade de entender a prática da caridade para que a luz divina venha nos alimentar. E o lar é a base da luz divina vindo fortalecer nossos laços espirituais com o amor do Cristo por toda a humanidade. Aprendamos, pois, cultivar o sentimento de amor para que toda a lei do karma seja transformada em Dharma, objetivos superiores, onde todos unidos pelo ideal superior
trabalhe na edificação e na conquista de si mesmo, construindo e edificando a paz e harmonia em todos os corações. Se assim não fora, seria dificílima a reconciliação entre os cônjuges e todos os demais que surgem no lar. Tudo isso tem uma razão de ser. É a força da aversão e do ódio que os ligou. O reencontro dos inimigos em um lar se processa pelas bênçãos do amor. E todos nós, no plano espiritual, ainda presos em vários ressentimentos, que começamos a entender que isso atrapalha o nosso crescimento, que nos atrapalha a nossa ascensão espiritual, pedimos então a bênção do recomeço daquele grupo. Que um dia fomos adversários, que um dia nos prejudicamos mutuamente, dentro de um lar abençoado pelas forças do processo regenerativo, da compreensão mútua, do entendimento fraterno. E nada melhor do que o Evangelho para nos fortalecer e alimentar o coração. Mas quando começa a surgir o ódio dentro do lar, as dissensões dentro do lar, dificultando o reajuste, lembremos, na Revista Espírita de 1864, Dr. Moore deixou um recado muito importante que Kardec fez questão de deixar na revista impressa. Aliás, ele mesmo evocou o Dr. Moore e perguntou o que ele pensava da homeopatia. E Moore responde: a homeopatia é uma das teorias dos fluidos que ajudarão a humanidade a evoluir mais rápido. E por que a gente faz essa observação? Porque quando nós começamos a sair do sentimento do amor, começamos a fixar nessa aversão e nesse ódio, é o momento de tratarmos o sifilinismo. O miasma responsável, sifilinismo, é um conjunto de adoecimentos fisiopsíquicos classificado por Hahnemann como descendente de uma pós-sífilis. E hoje nós entendemos como a intoxicação por metais pesados e outras substâncias, além da sífilis secundária, terciária e outros fatores mais que levam-nos a estarmos agressivos. Por isso, ao tratarmos esse miasma doentio, começamos a melhorar a nossa relação. Ah, então é só tratar com homeopatia? Não, também temos que nos evangelizar. Também temos que colocar o estudo do Evangelho como base, como referência, para nós entendermos o que é fazer o bem. Para nós entendermos e desenvolver o sentimento de amor. Porque quando nós começamos a ler o Evangelho e vemos as exortações à prática do bem, vemos as exortações dos Espíritos para que a gente procure se entender mutuamente, para que a gente procure estar bem junto dos nossos semelhantes, auxiliando-nos mutuamente, trabalhando para nos fortalecermos, para construirmos uma base de paz. Aí nós começamos a abrirmos-nos para novos valores, novos entendimentos. E isso nos traz a oportunidade de crescer para Deus e sorvermos as bênçãos de luz que nos conduz ao reino de Jesus. Trabalhemos, pois, para fazermos dessa tarefa árdua e às vezes até complexa, mas ela não será dificílima, porque num lar sempre existe uma centelha de amor que depende de todos nós procurarmos aprimorá-la, aperfeiçoá-la e fazer com que ela cresça e se aperfeiçoe, iluminando-nos todos nós, transformando nossas consciências, transformando-nos para a prática do bem, para a prática da boa relação, para a prática do engrandecimento íntimo de todos nós. Procuremos, pois, meus irmãos, a trabalharmos intimamente para desenvolvermos o sentimento de compreensão dentro do lar. Compreender o outro, respeitar o outro, e as bênçãos do amor irá nos envolver e enlaçar nos elos sublimes de luz, que nos liberta das imperfeições e das sombras e nos eleva para um reino de paz. O que odeia cria um inferno no coração, cujas chamas se apagam com o amor, com a vivência em conjunto e o necessário perdão nas oportunidades surgidas.
As chamas do inferno, elas ardem, elas ferem. E as luzes do amor, elas suavizam, elas cicatrizam. Ambas emitem luz. Mas uma é uma luz que dói, que machuca. É a do ódio, a da revolta. Ela queima, ela fere. Mas a luz do amor, ela é sublime, ela é transcendente. Ela ilumina, ela cicatriza, ela suaviza as dores. Ela nos eleva. Porque o combustível é o sentimento divino, de união, de fraternidade e de paz. Aproveitemos as oportunidades surgidas. Aproveitemos a oportunidade de estarmos juntos. E ao invés de querermos criar espinhos, começamos a unir forças. Demos-nos as mãos e sejamos unidos em nome do Evangelho, em nome do Cristo. Porque essa é a vontade do Senhor nosso Deus. Deus do universo. Deus que envolve todas as galáxias, todas as vidas, todos os seres, todas as partículas. E nos envolve também. E à medida que a gente desenvolve o sentimento de amor, nós vamos nos alimentando desse hálito sublime, dessa energia transcendente, que nos eleva para outros níveis de sentimento, para construirmos bases sólidas para um mundo melhor, para um mundo de luz, de fraternidade e de paz. Ninguém poderia viver no mundo sem se submeter a determinadas leis. Há uma certa disciplina entre as criaturas e foi estabelecido o casamento para se formar um lar e surgir a responsabilidade entre os casais. Não existe democracia sem cumprimento da lei. Não existe justiça sem o cumprimento da lei. Não existe paz sem o entendimento mútuo. Não existe fraternidade sem a consciência cristã de fazer o bem pelo bem. De fazer o bem por respeito às determinações divinas. E dentro de um lar. As leis que nos gerenciam a vida é a lei do amor, da solidariedade, da fidelidade, da cumplicidade, de sabermos nos ajudar mutuamente e também de sabermos oferecer ao outro as oportunidades de se aperfeiçoar, de se melhorar, para que todos nós possamos crescer, para que todos nós possamos ascender para o mundo de luz. Meus irmãos, reverencie os seus lares, reverencie os seus cônjuges e seus filhos, referencia-se mutuamente. Deixe a chama do amor vos envolver, iluminando seus corações e seus lares, para que a doutrina espírita, com todo esse poder transformador que ela possui, por nos esclarecer de um passado, muitas das vezes culposo, também ela nos oferece a oportunidade de entender que existirá um futuro de luz, se soubermos viver bem o presente. E o presente deve ser vivenciado dentro das leis de amor, de solidariedade, de compaixão e caridade. Os laços morais e deveres de um para com o outro é uma força poderosa que se entrelaça com as bênçãos do mundo invisível. Todas as vezes que nós nos fortalecemos, todas as vezes que nós procuramos edificar as bases sagradas do bem, as bases sagradas do amor infinito, todos os espíritos do bem que nos são simpáticos, nos impulsionam, nos ajudam, nos incentivam, nos inspiram, nos intuem a sermos cada vez melhores, a cada vez termos força para suportar as tentações morais, as adversidades que apareçam, para que a gente cada vez mais se cresça em direção ao Pai. Cada vez mais a gente cresça para o nosso aperfeiçoamento íntimo, para o engrandecimento e fortalecimento do nosso lar. E essa poderosa força vai criando um mecanismo tão transformador que transforma os inimigos em companheiros do processo evolutivo. Portanto, quanto mais fortalecido forem os nossos laços éticos e morais dentro do lar, quanto mais nós desenvolvermos o sentimento de amor,
mais nós nos fortaleceremos para a prática do bem, sempre presente em nossas vidas, sempre nos impulsionando, sempre nos alimentando. Trabalhemos, pois, para que esse fortalecimento íntimo seja sempre a luz que nos ilumina e nos abençoa, sempre para nos ligar a todas as forças divinas. Do enlace de um rei ao singelo casamento de um plebeu, a assistência dos céus está sempre presente, sendo compromisso de uns para com os outros. Nenhum de nós estamos desamparados. Todos nós estamos protegidos pela misericórdia divina. E, logicamente, que Deus, que tem vários prepostos de trabalho, para que aqueles espíritos todos possam desenvolver as forças do bem, coloca-nos à disposição vários espíritos para proteger o nosso lar, para proteger os lares, para intuir as práticas do bem, para fortalecer o sentimento de compreensão dentro dessas casas. Por isso, que a assistência do amor, para a assistência da espiritualidade superior, está presente em todos os lares, em todas as casas, em todas as famílias. Não importa se seja um rei ou um plebeu, não importa qual a sua condição social, importa sim a condição moral, que você precisa edificar e que você está edificando. Porque aquilo que você precisa edificar, você atrai auxílio para te conduzir, e aquilo que você está edificando, você vai encontrar auxílio para te impulsionar. E as forças do bem vão sempre te conduzindo para as realizações de uma luz transcendente de amor, que é irradiar do seu lar, envolvendo os outros, contagiando todos com a bênção de paz, que nos conduz a um reino de consciência tranquila, que nos conduz a Deus. Do palácio à choupana, do selvagem aos animais, o encontro de dois seres, em qualquer escala da evolução, constitui fenômeno grandioso, que requer a presença divina. Como você portaria diante de seu chefe, do seu ambiente de trabalho? Como você se portaria se um teu chefe fosse te visitar na sua casa? Pensando nisso, refletindo sobre isso, que nós procuraríamos agir com a maior cordialidade, com o maior respeito. Imagine que você pode receber, a qualquer momento, a visita do seu protetor, do seu mentor, de um espírito muito amigo, muito querido, que gerenciou e programou a sua encarnação, participou com você de todas as programações, trabalhou junto para a união de sentimento entre os cônjuges e os filhos, preparando-nos todos, dia a dia, para esse encontro perigoso, delicado, aqui na Terra. Mas, por ser perigoso e delicado, é uma excelente oportunidade de redenção. Porque quanto mais a dificuldade a ser vencida, maior a glória da vitória conquistada. Meus irmãos, que a luz divina esteja sempre envolvendo nossos lares, nossos corações, e que possamos lembrar sempre de que amigos abnegados estão sempre presentes. Amigos abnegados estão sempre com o coração aberto a nos ajudar, a nos amparar, a nos intuir e inspirar. Para isso, nós precisamos de uma formulazinha mágica chamada oração. Aprendamos a orar juntos e nos fortaleceremos cada vez mais para o encontro sublime com a nossa luz interior, com o nosso autoaperfeiçoamento. Meus irmãos, minhas irmãs, possamos estar sempre com o coração e ouvido aberto, com os olhos bem abertos, para vermos os bons sentimentos dos nossos companheiros de jornada, e com ouvidos bem abertos, para ouvirmos as suas rogativas, as suas tendências, os seus anseios, e o coração irradiando bênçãos, para sabermos amparar com sabedoria, e nessa sabedoria sabermos distinguir o que nós podemos fazer juntos e o que podemos coibir juntos. Porque nem sempre é ajudar a fazer que é uma demonstração de grandeza da alma. Muitas das vezes também é ajudar a não fazer. Porque não fazendo, a gente cresce, a gente aperfeiçoa, a gente se melhora.
A atração recíproca das primeiras células no seio tépido dos oceanos teve permanente assistência espiritual. O dedo de Deus nunca faltou nas transmutações da vida, e estas só têm expressão ao se unirem para engrandecer o lar hoje fulgurante e feliz. Começamos como um ser unicelular nas águas tépidas dos oceanos. A terra era inóspita e a vida começou a surgir na terra. Nossos ancestrais seguiram o seu ciclo evolutivo e nós, como espíritos imortais, também seguimos nosso ciclo evolutivo. Talvez começamos nesse planeta, talvez começamos em outro, mas ao chegarmos aqui herdamos um corpo. Uma mãe que nos gerou, e cada etapa dessa evolução todos vão se aperfeiçoando. Todos vão gerando corpos, sempre aperfeiçoando mais. E não só aperfeiçoa o corpo físico, mas também aperfeiçoa as disposições éticas, as disposições morais. Porque em todos nós o processo evolutivo, em todo o nosso processo evolutivo, em toda a nossa caminhada evolutiva, o dedo de Deus está nos impulsionando para as transmutações da vida. Transmutações para que as forças do bem nos fortaleçam. Transmutações para que a gente consiga eliminar todo sentimento adverso. Todo sentimento que seja adverso ao bem, à caridade, ao amor. Ele vai sendo iluminado porque o dedo de Deus vem sobre todos nós. E o Senhor nosso Deus, como é de amor e de misericórdia, nos impulsiona sempre para as bênçãos sagradas do bem. Para as bênçãos sagradas que nos fortalecem muito, a caminhada que conduz ao Pai. Dentro do lar, já se entende o que é o amor, a amizade, e onde se inicia a desejada felicidade. É lugar onde se materializam as crianças com formas angélicas, que enternecem os pais, como as mensagens de Deus, como laços de perdão, para os que ainda se contradizem. E esse sentimento, é o brotar desse sentimento, é o lampejar dessa luz que nos envolve a todos naquele momento, que começa a nos dar as bases para conseguirmos vencermos a nós mesmos, para que possamos assim, fortalecidos e entendendo as oportunidades crescentes que todos nós teremos, saber unir forças. Porque quem ama e é amigo, porque quem ama e cativa a amizade, logicamente, inicia o berço da desejada felicidade. O berço daquela felicidade que nos impulsiona cada vez mais para a prática do bem e da caridade. A base que solidifica o lar, que dá os alicerces impenetráveis para qualquer outro sentimento, senão o amor, a harmonia, a paz, a felicidade e a caridade. Sabermos compreender uns aos outros, compreender aqueles que estão no caminho conosco, compreender aqueles que estão ainda lutando por se aperfeiçoar. Mas os nossos bons sentimentos, irradiando luz de esperança, de caridade, de amor e de fé, começa a contagiá-los, para que eles possam despertar para a grandeza da alma, para a grandeza das realizações espirituais. Quantos casais se reajustaram através dos filhos? Quantos filhos ganharam equilíbrio com a ajuda dos pais? Como em tudo há exceções, mesmo os que não conseguem bons resultados em uma existência, conseguirão em outra próxima. E deram início. O que já é considerável. A reconstrução da harmonia. Cada lar tem a sua particularidade. Cada lar tem a sua peculiaridade. Cada lar tem as suas desavenças, suas diferenças. Mas, acima de tudo, tem a potencialidade, tem o potencial de fazer o melhor possível uns pelos outros. Por mais desarmônico que seja um lar. Aquele que tentar ali adentrar para criar mais atritos, logicamente será rechaçado. Porque a primeira chama do amor já brotou naqueles corações. A primeira chama
do fortalecimento íntimo das ligações do sentimento sublime já está ali nascendo. Já está ali começando a dar os frutos necessários para realizações superiores de todos nós. É nesse sentimento, é construindo essas bases sagradas que todos nós caminharemos na Terra, vivenciando as oportunidades sublimes da nossa redenção. Mesmo que por algum momento a gente possa cair, a gente possa se ferir, mas estejamos sempre dispostos a nos evangelizar, a nos iluminar, a perdoar constantemente e, acima de tudo, saber dar as mãos amigas. E essa mão amiga que nos impulsiona para a realidade transcendente, que nos dá força e coragem e nos ajuda a crescer para Deus. Os grandes edifícios tiveram seu início em simples rabiscos em um papel. Os maiores rios só se tornaram grandes depois de se distanciarem de onde nasceram, com a cooperação de muitos outros pequenos rios. Sem os rabiscos iniciais para idealizar a construção de um edifício, para começarmos a fazer o projeto, a fazermos os grandes cálculos, não existiria o prédio. Então o prédio começa na idealização daqueles arquitetos que estão lá montando no arcabouço para criar o seu aspecto externo, o seu esqueleto. Depois vêm os engenheiros e fazem os cálculos estruturais. Depois os pedreiros, serventes vão para a mão à massa para construir. Então, todos nós podemos entender que somos os trabalhadores. Não importa em qual das escalas nós estivermos na construção de um grande edifício, todos nós somos trabalhadores. Todos nós somos corresponsáveis para que aquele edifício comece a se materializar, a ganhar forma e servir de moradia para muitos. E assim, os nossos lares, bem edificados no sentimento de amor, também servirão de base para que vários espíritos que por ali passarem se contaminem com aquele amor, se contagiem com aqueles sentimentos sublimes e elevados. E aí, nós nos tornaremos cada vez uma família maior. Nós nos tornaremos cada vez uma família mais engrandecida, mais fortalecida, mais edificada nos sentimentos de valorização cristã, de valorização da vida, da valorização das oportunidades de fazer o bem. Trabalhemos, pois, edificando cada dia mais os nossos passos, edificando cada dia mais as nossas oportunidades, para que todos nós possamos estabelecer conexões superiores, conexões com os nossos protetores, com os nossos mentores, com os anjos guardiães, que sempre envolve a humanidade na luz, nas bênçãos e nos sublimes sentimentos de elevação íntima. A fidelidade nos lares registra a pureza de sentimento dos que ali se convivem. Quando não existe respeito de um para com o outro, não suporta o peso kármico, estando plantando ervas venenosas para colherem no futuro. Mas, se nós soubermos valorizar a fidelidade, a pureza dos sentimentos, e a convivermos em paz, em serenidade, construindo cada vez mais a base do fortalecimento íntimo de cada um de nós ali presente, os elos do amor, cresceremos. Porque sabemos já que não vale a pena nos apegarmos ao sentimento de ódio, ao sentimento de revolta, porque estamos plantando ervas venenosas para nosso caminhar. E aí nos alimentaremos de quê? De veneno. Figura bem um lar preso aos conflitos. É como se as pessoas plantassem ervas venenosas no seu jardim, na sua horta, e fossem colher o veneno para se alimentar, matando-se lentamente
por causa das suas imprudências. Por isso o sentimento tem que elevar-nos, fazer com que nós estejamos melhores, fazer com que estejamos construindo uma manhã de luz. E aqui tem um floral que chama amarantos nos florais de Minas, que pode borrifar no lar, assim como as pessoas podem tomar 5 gotinhas cada uma vez ao dia, e todos estaremos, então, aprendendo a conviver com mais segurança, com mais paz, com mais harmonia dentro da casa. Deus nos dá inúmeras ferramentas para que a gente cresça, para que a gente aperfeiçoe. Não intoxiquem-se com os tóxicos do mundo, nem com os tóxicos psíquicos. Procuremos nos desintoxicar com a luz, com as bênçãos, com as terapias naturais, para que todos nós, unidos e fortalecidos nas forças do bem, caminhemos na direção do Pai. Os desvios morais das criaturas são as consequências desastrosas e de medidas incalculáveis, dependendo do modo pelo qual se processam. Há homens com a maior parte das culpas pelo inferno criado no lar, ou pela dissolução do mesmo, tanto quanto a mulheres que carregam o maior peso dos dardos das discórdias familiares e das infidelidades, da infidelidade conjugal. Aqui, ele nos mostra a importância de sabermos nos educar. Os desvios morais sempre trazem dores, complicações, que às vezes começamos a reparar nessa própria vida. Hoje temos HPV, HIV, sífilis, a gonorreia também, todas doenças que deixam sequelas e são doenças sexualmente transmissíveis. Se a pessoa quer pular a cerca, pelos desvios morais, terá consequência. E acima de tudo existe uma coisa mais perigosa, que chama lesões conscienciológicas. A lei divina, inscrita na nossa consciência, nos mostra a todo momento que nós devemos ser fiéis a Deus. E para sermos fiéis a Deus, temos que ser fiéis aos nossos compromissos na Terra. Sendo fiéis aos nossos compromissos na Terra, temos que ser fiéis ao nosso lar, às pessoas que estão conosco dentro do lar. Então as coisas começam a ganhar novos contornos, novas perspectivas, novas conjecturas podem ser feitas e devem ser feitas. E nesse conjugar de forças, precisamos aprender a trabalhar nas causas do bem, aprender a edificar o bem, para que não tenhamos que carregar culpa pelo inferno criado, e sim o prazer de edificarmos o paraíso dentro do nosso lar. Não vale a pena determinadas fugas, não vale a pena determinadas escapulidas, porque a nossa consciência vai cobrar. E às vezes, numa dessas nós vamos atrair para nossos lares espíritos perigosos, abrir brechas perigosas para que eles adentrem ao nosso lar, ou levaremos as doenças. Uma dessas doenças que podem desgraçar toda a casa. Por isso nós temos que ser muito vigilantes. A esquecer os hábitos velhos, o homem velho, a mulher velha, e procurar, em qualquer idade que você esteja, renovar-se. Impor-se a si mesmo a ética e a moral do Cristo. Faça o teu próximo o que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem o que vos odeia e orai porque vos perseguem e vos maltratam. São máximas constantes que nós temos que observar, principalmente dentro do lar. Porque se não quisermos amar os nossos inimigos nessa vida, pelo menos deixar de odiá-los, estaremos dentro de um lar, convivendo com aquele ser na figura de pai, de filho, de irmão, de esposa, ou às vezes até de um empregado perigoso, astuto, manipulador e traiçoeiro. Porque quando ainda não desenvolvemos o sentimento de amor, criamos brechas para todos os perigos. Porque é da lei divina que todos nós procuremos nos aprimorar, nos melhorarmos. Aí ele coloca que existe mulher que carrega um peso, o fardo maior das discórdias familiares. Às vezes ela fica com a guarda do filho, fica mal vista pela sociedade, porque há uma diferença na sociedade
Porque dentro das hipocrisias, das máscaras que nós vivenciamos, a mulher divorciada, reticências. O homem divorciado ele vai casar com outro. Ele está livre agora daquelas amarras. Pobre sociedade. Que ainda não vemos uns aos outros como irmãos. Ainda não vemos uns aos outros como seres filhos do mesmo pai. E com responsabilidades muito semelhantes. Mas também, quantas mulheres fomentam a discórdia? Com conversas tortas? Com hábitos distorcidos? Por invigilância? Por determinadas tendências do passado? Mal vigiadas? Mal polidas, mal corrigidas? Criando brechas perigosas para a entrada de vampiros energéticos que levarão à decadência da estrutura daquela família. Lembremos-nos que a mulher é o eixo vertical, o eixo que liga o lar a Deus, e o homem é o eixo horizontal, o eixo do trabalho, da razão. Não podemos tentar inverter isso. Por mais religioso que seja o homem, por mais ateia que seja a mulher, natural no planeta Terra, todos têm um compromisso. E a mulher tem que saber usar a doçura de mãe. É necessário que ela se eduque, que ela comece a polir os seus sentimentos. Porque todos os filhos, esperam da mãe a doçura, a serenidade, o aconchego. E muitas das vezes o pai, as crianças esperam a ordem, a disciplina, a cobrança. E até mesmo, em alguns casos, um certo rigor. Mas todos têm que estar envolvidos no sentimento de amor, para que a gente possa crescer. Então, existem compromissos assumidos com a nossa consciência, perante as leis divinas, de estabelecermos um lar em equilíbrio, solidariedade e compaixão. E, portanto, ao adentrarmos um lar, ao começarmos a criar um lar, edifiquemos todas as forças, edifiquemos as bases sagradas que nos conduzirão ao Pai. E é por isso que todos nós somos convidados constantemente à prática do bem e da caridade. Que todos nós somos constantemente convidados a fazermos o melhor possível para crescermos juntos e unidos, edificando as bases sagradas que nos impulsionará a evolução, que nos fará sermos melhores. E a estrutura conjugal, bem edificada, bem respeitada, é uma das bases mais fortes para crescermos para Deus. Saibamos ser dentro do lar. A mulher que seja a mãe, a acolhedora, e que o pai que seja também pulso firme, mas saiba ser acolhedor, saiba ser carinhoso, saiba medir as ações em cada momento com sabedoria, com justiça. E para isso, a doutrina espírita nos dá um vasto cabedal de leituras, principalmente o Evangelho, para que a gente saiba se evangelizar, para que a gente saiba edificar em nós os melhores sentimentos que nos impulsionarão e que nos conduzirão a Deus. Tudo isso, porém, produzirá bênçãos para o futuro. Com o sofrimento dos culpados, em um mundo e no outro, com o tempo, as novas reencarnações, eles reajustam, aprendendo a soletrar as letras do amor verdadeiro, pois carregam em si todas as virtudes. Todos nós, por sermos filhos de Deus, e o Senhor nosso Deus, que nos envolve a todo momento com todo o seu amor, tem no mecanismo da consciência a ferramenta sagrada que nos regula as atitudes e que nos bota a reparar o erro, onde quer que estejamos ao longo da estrada. E em cada oportunidade que Deus nos dá, tanto de fazer o bem, como de sermos testados nas possibilidades de fazer o mal, são ferramentas importantes, que vai mostrar com quem nós estamos sintonizando, o que nós estamos buscando e o que nós estamos realizando. Portanto, ao longo das reencarnações, nós estaremos reparando erros. Sempre estaremos reparando erros. Mas, acima de tudo, edificando um futuro de luz. Edificando um futuro de paz. Edificando um futuro de fraternidade.
Estejamos, pois, conscientes das nossas responsabilidades, mas, acima de tudo, que tenhamos força, coragem para tomarmos as atitudes mais sábias e, a partir das instruções do Evangelho, para começarmos a praticar todo o bem possível, toda a caridade que nos tiver às mãos, para que nosso coração purificado seja a fonte constante e perene das realizações superiores. Para que, nas próximas encarnações, não tenhamos que reparar os erros de coisas vacilantes desse passado bobo, coisas triviais que deveríamos ter vencido, mas que as próximas reencarnações sejam para edificarmos cada vez mais as forças do bem, seja para edificarmos cada vez mais a luz em nossas almas e naquelas almas que adentrarem em nosso lar, seja pelas portas da reencarnação como filhos, seja como visitas, seja como amigos, mas que todos nós sejamos e estejamos prontos a construir, prontos a edificar um mundo melhor e mais justo para todos nós. Por isso, que já carregamos em si, já entendemos que carregamos em si todas as virtudes, entendamos também que devemos praticar essas virtudes. Praticar os bons sentimentos, praticar as leis divinas em nossa vida, aprimorando-nos para um amanhã de paz e de fraternidade. Aproveitemos as oportunidades de fazer o bem. Aproveitemos as oportunidades de cativar as forças do bem, iluminando-nos, instruindo-nos, para que as luzes divinas sempre sejam impulsionadoras da nossa caminhada para a luz. Porque essas luzes divinas também podem nos encaminhar para resgate do sofrimento. É a mesma luz. Apenas a estrada é diferente. E quem constrói a estrada somos nós com as nossas atitudes. Somos nós com os nossos atos. É por isso que é importante aprendermos desde cedo, para a nossa verdadeira felicidade, trabalhar com compaixão e caridade. E ensinar esses sublimes sentimentos naqueles que vêm em nosso lar como nosso rebento. Ó Senhor divino, que a luz do Teu amor e da Tua misericórdia possa envolver todos os lares, todos os filhos, todos os pais, todas as mães, e sob as bênçãos da compaixão e da caridade eles possam acender a luz do amor em suas vidas e aprender a respeitar as suas leis e caminharem com segurança, fé e esperança para um mundo melhor. Cada casal que cooperar com a harmonia do ambiente familiar está ofertando material divino para a paz universal. E quem ainda não conseguiu esforçar-se, não seja mensageiro dos maus acontecimentos dos seus lares, para os ouvidos alheios, pois fortalecem, em muitos casos, os erros de muitos, mesmo sem alimentar essa intenção. Cada passo da nossa caminhada tem que ser bem medido, porque aqui Miramês nos traz essa importante mensagem. Saibamos ser cooperadores da paz universal, esforçando para praticá-la dentro do nosso lar. E isso é obrigação de cada componente naquele lar, de cada um dos casais. Ambos os componentes daquele lar. O casal tem que estar pronto para trabalhar, pronto para edificar o bem em seus corações, um para com os outros, porque aquela pessoa que está diante dele ou diante dela é aquele que Deus deu para caminhar, para começar a construir a família, para construir as paredes fluídicas que defendem o lar. E somente o sentimento de amor, de compreensão, de fraternidade e caridade nos dá essa sagrada proteção. Possamos todos nós juntos nos esforçarmos para construirmos mais e fortalecermos-nos cada vez mais na construção de um mundo melhor, de um mundo de luz, de esperança e de fraternidade. E fecharmos a nossa boca para qualquer comentário negativo. E muitas das vezes a gente quer se fazer de vítima. Ah, você não sabe o que essa pessoa faz. Você não tem nem ideia do que acontece.
E com isso nós estamos fortalecendo as mensagens do mal. Alimentando o erro de muitos. Porque as pessoas, já que com ele é assim, com ela é assim, eu posso fazer assim também. Ao invés de nós procurarmos estabelecer em nosso coração, em nosso íntimo, todas as forças geradoras do bem excelso, do amor sublime que deve vivenciar a nossa vida, que deve nos impulsionar para uma manhã de luz. O matrimônio constitui uma honra entre todos os acontecimentos do mundo, porque ele fortalece o lar e é a porta que nos leva ao aprimoramento espiritual. A vocês que já casaram ou amigaram ou decidiram simplesmente morar junto, mas que a intenção seja construir um lar com a força do amor, com a energia da paz, da solidariedade e do comprometimento, com a fé, com a fidelidade, com a caridade mútua. Porque sem fidelidade e sem caridade mútua, como nós vamos viver? Como nós vamos sobreviver? Como nós vamos nos tolerar? Porque temos imperfeições ainda a vencer. Temos aresta a acertar. E é por isso que em cada momento temos que fortalecer o compromisso de estarmos nos unindo-nos para trabalharmos para o Cristo, onde quer que estejamos. Porque isso é responsável pelo nosso aprimoramento espiritual, pelo nosso crescimento, por nos desligarmos dos homens velhos, das mulheres velhas e construirmos o ser novo, aquele ser que inova, aquele ser que procura fazer o melhor para respeitar os desígnios de Deus. A sociedade civilizada dos tempos modernos, o mundo cultural dos povos, o progresso científico já conquistado, a filosofia espiritualista de alta importância que viceja em todo o mundo tem bases nos lares do planeta. Todas as engrenagens que mobilizam o nosso planeta, todas as engrenagens que nos conduzem pela caminhada da vida, têm como motor principal a impulsionar tudo isso a família, o lar. A estrutura social toda passa pelas mãos de um lar. Quanto mais soubermos evangelizar o lar, ou evangelizar os lares, mais estaremos evangelizando o planeta. Todos os progressos do mundo, o mais importante é o do lar. Porque um lar constituído em base sagrada de respeito nos impulsiona cada vez mais a construirmos todas as potencialidades da edificação de um mundo melhor. De onde saíram os grandes homens sustentando o lábaro da honradez e da fidelidade em favor de todo o complexo humano? Dos lares. Certamente, se procurarmos pesquisar a forma de interação dos grandes líderes com seus familiares, veremos a base sólida da inter-relação entre os filhos e pais, e principalmente entre pai e mãe. Dessa inter-relação, solidificada na paz, surgem aqueles grandes sábios que normalmente convertem a humanidade para uma nova inclinação da caminhada, a caminhada para Deus, para o autoaperfeiçoamento. Em tudo na nossa vida, precisamos estabelecer essa meta, de construir para a felicidade própria, de construir para o mundo regenerado. Porque a justiça divina assim quer que cada um de nós caminhemos para o autoaperfeiçoamento, para a melhoria de nós mesmos e de nossos sentimentos. O leito sem mácula está onde o homem estiver. O fim dos tempos pede vida reta, fidelidade, sentimentos espiritualizados, porquanto está bem próxima da época de a Terra passar para o mundo de regeneração. Esse processo de entrada na regeneração leva-nos a fazer grandes reflexões, porque entrar na regeneração significa começarmos a nos esforçar para fazermos o bem.
nos esforçarmos para corrigir nossos erros, nos esforçar para nos aprimorar. Mesmo que caiamos em algumas oportunidades, tenhamos coragem de levantar, sacudir a poeira e recomeçar a caminhada. Por isso, nós temos que começar a desenvolver o sentimento de fidelidade, espiritualizar nossos sentimentos, educar. Como diz a nossa irmã Ana Barilova, controle sua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. Se nós começarmos a nos esforçar para controlar a nossa mente, não deixá-la vagar por desertos ou abismos espinhosos, nossos conflitos começarão a ser a menos. Porque cada etapa da nossa vida será menos um na nossa jornada. E à medida que nós começamos a educar nossos conflitos, a pensar sobre eles, a olhar para eles e falar assim, eu já fiz tanta coisa errada aqui, mas essas coisas boas aqui sobrepõem esse errado que eu já fiz. Compete à justiça divina me julgar. Mas eu estou me esforçando. E na hora que a gente evangeliza o sentimento, quando a gente olha para aqueles seres que tentam nos ferir, tentam porque não vão conseguir mais. Nós estamos no trabalho de regeneração. Então, ao tentarem nos ferir, nós teremos compaixão, misericórdia, porque assim nos pede o Evangelho. Siga ele pelo caminho escolhido, que eu sigo o meu caminho da luz. Trabalhemos, meus irmãos, para nos fortalecer, para nos alimentar da seiva do amor, que fortalece as nossas almas, para esse grande encontro com a realidade transcendente da vida, com a consciência mais leve, com mais amor no coração. E os que não respeitam as leis, os casais que não se respeitarem mutuamente, as sociedades não consolidarem, as sociedades que não consolidarem a moral evangélica, serão retiradas para mundos que ignoramos onde. Temos certeza. Você quer ir? Para onde? Então, os que não respeitarem as leis, os casais que não se respeitarem mutuamente, as sociedades que não consolidarem a moral evangélica, serão retiradas para mundos que ignoramos onde, temos certeza. Terão grandes inquietações e receberão tempestades pelos ventos aqui plantados. Lá serão julgados os impuros e os adúlteros. Lá será o processo de regeneração. Lá será um processo onde eles expiarão, passarão por provas, até que amadureçam a consciência para regenerarem-se. E talvez nem tenham oportunidade de regressar, porque os que aqui ficarem terão crescido para a luz. Terão se aperfeiçoado muito. Então aproveitemos a oportunidade agora para não nos desligarmos dos nossos grandes amigos espirituais. Para não sairmos do eixo do amor e começarmos aqui, movermos a engrenagem transcendente da caridade que ajuda, que auxilia, que ilumina e que também nos ajuda e fortalece a vencermos a nós mesmos das nossas quedas morais, das nossas tentações inferiores, buscando nos dar condições para sermos filhos da luz, agentes da luz, trabalhadores da luz. Senhor, tenha pena dessas pessoas, tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor, que caem nos abismos do erro, mesmo sabendo que existem os prados verdejantes de luz e de esperança. Tenha misericórdia, Jesus, dessas pessoas que caem nos labirintos existenciais, presos a karmas complexos por vários séculos. Tenha misericórdia, Senhor. Dai-os a oportunidade de seguir para a luz, sob as bênçãos de Jesus, trabalhando a cada dia com amor, para que possamos entrar na estrada reta que conduz ao Senhor. Ó Divino Mestre Jesus, que as vossas bênçãos de amor e de paz possam estar nos iluminando e nos fortalecendo, para que possamos, a cada passo da nossa existência, plantarmos as forças do bem, plantarmos a luz da caridade, plantarmos
a misericórdia infinita que nos conduz para a felicidade aqui e além. Maridos, esposas, filhos e pais, amem-se mutuamente, porque todos os mandamentos se encerram em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por isso é importante nós desenvolvermos esse sentimento de amor. Por isso é importante nós desenvolvermos o sentimento de paz, de fraternidade. E é por isso que é importante começarmos a edificar as bases sagradas do bem, onde quer que estivermos. As bases sagradas da misericórdia, onde quer que estivermos. E principalmente dentro do lar, o amor, a compaixão, a misericórdia e o respeito tem que estar em alto nível. Tem que ser baseado no Evangelho do Cristo. Porque Ele é a luz que nos guia, que nos impulsiona, que nos dá a verdadeira oportunidade de recebermos as bênçãos divinas. Não nos esqueçamos nunca de que é com harmonia nos lares que os corações vencem as maiores provas com facilidade. É na harmonia dos lares que os corações vencem as maiores dificuldades com felicidade. Porque quem tem harmonia no lar tem a felicidade de estar bem no seu ambiente, no seu lar, no seu aconchego, na sua proteção. Criando esse sentimento, todos nós vamos irradiar mais paz, mais felicidade, mais harmonia. E quanto mais oferecermos, mais recebemos. Porque oferecer a paz e a harmonia é sintonizar com a luz do bem, com a luz do amor divino que nos alimenta constantemente onde quer que estejamos. Por isso, trabalhemos e nos fortalecemos para que todos nós sejamos bons trabalhadores, porque, acima de tudo, precisamos ser o consolado comprometido com a causa do Cristo e evangelizar mais nossos sentimentos, porque somente assim saberemos herdar um planeta em regeneração, saberemos nos portar num planeta de regeneração. Meus irmãos, que a paz divina esteja sempre envolvendo nossos espíritos, fortalecendo o nosso coração. Digno de honra entre todos seja o matrimônio bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus 13:14. E Deus também julgará os justos, mas a sentença de cada um será diferenciada, porque cada um recebe uma sentença de luz para caminharem pelas estradas que a Deus conduz, cada vez mais suportando as provações com mais facilidade, porque sabem e conhecem o caminho da felicidade. Meus irmãos, trabalhemos, pois, na edificação do bem, da luz, do amor em nossos corações, para que a felicidade venha sempre iluminando nossos corações e nossa consciência, nos impulsionando para um mundo melhor, para um mundo de luz, de fraternidade e paz. Que as bênçãos do Divino Mestre Jesus possam estar envolvendo todos os lares. Todos os integrantes de todos os lares possam estar recebendo as vossas bênçãos de amor, Jesus. Para se compreenderem mais, para se amarem mais, para se auxiliarem mais. E para juntos, unidos no melhor dos sentimentos, caminharem na vossa direção, Senhor. Ampare-nos, fortaleça-nos, ilumine-nos. Porque somente sobre as luzes do Teu amor, sobre as bênçãos da Tua paz, Senhor, encontraremos-nos conosco mesmos, para podermos encontrar com as pessoas que estão ao nosso redor, irradiando amor, irradiando paz, e de mãos dadas num só sentimento, estarmos todos no caminho da felicidade real, que alimenta nossos espíritos, para a vida que sempre nos conduz a estarmos mais perto do Pai. Obrigado a você pela companhia.
Se possível, inscreva em nosso canal, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Indique aos seus amigos essa mensagem, para que todos nós sejamos unidos como trabalhadores da luz. Foi bom contar com a tua companhia até aqui. Que a paz divina possa estar sempre te iluminando e fortalecendo. Luz, paz e esperança para você e todos os seus familiares. Que todos nós, unidos pelo amor divino, possamos caminhar sempre com passadas firmes e convictas na direção da luz, do amor que nos espera aqui e na eternidade.